Missões transculturais no Antigo Testamento. Esse é o tema da lição 3 do próximo domingo e eu tenho por certo que você, professor, está aqui para então receber ferramentas para preparar a sua próxima aula. Eu sou o professor Lucas Gomes e estou muito feliz em saber que você escolheu o meu canal para preparar a sua próxima aula. Deixe já o seu like, se inscreva neste canal e compartilhe esta aula. Vamos abençoar e alcançar outras vidas. Bom, eu quero já chamar a sua atenção para o texto áureo, que de verdade eu entendi que o autor aqui quis, já a partir deste texto, resumir toda a lição. Então, se nós entendermos o texto áureo, nós já entraremos no primeiro, no segundo e no terceiro tópico, compreendendo a proposta da lição e também a proposta de Deus. Isaías capítulo 49, versículo 6 é onde está registrado o texto áureo e nos diz: disse mais, e aí eu abro aspas aqui, né? Eu abro parênteses para colocar, o Senhor disse, né? Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aqui nós compreendemos o propósito duplo do Senhor para com a nação de Israel. Na verdade, não somente para com a nação de Israel, mas através da nação de Israel para com o mundo. Logo no início, o Senhor disse assim: pouco é que sejas. Então, é muito pouco para um povo ser somente servo. A ideia que muitos possuem de que Deus chamou Israel para lhes dar uma terra, para fazê-los um povo adorador, não foi somente isso. O projeto de Deus vai muito além e é o que trata o capítulo 49, versículo 6 de Isaías. Pouco é que sejas o meu servo. Aí o Senhor nos diz: também te dei. Então assim, não é ser somente servo, mas é ser luz para os gentios e ser uma salvação do Senhor até a extremidade da terra. Ou seja, Deus salvou um povo para, através deste povo, alcançar todas as nações da terra. Esse projeto começou com Abraão, passou por Israel, o próprio Cristo o desempenhou e hoje está nas mãos da igreja. Com isso nós entendemos então que a igreja não é o Israel de Deus e nem o novo Israel de Deus. O que isso quer dizer? Não quer dizer que Israel falhou na sua missão e agora está na mão da igreja. Não, antes de chegar na mão da igreja, passou pela mão de Cristo. Então nós não estamos aqui para dar sequência a algo que foi mal feito pelos israelitas. Nós estamos aqui hoje, enquanto igreja, para dar sequência a uma ordem de Cristo, a grande comissão. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos aqui obedecendo essa ordem. Bom, entendido então o texto áureo, vamos para o primeiro tópico, ou para entender os três aí já de bate-pronto. No primeiro tópico, falaremos sobre Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. No segundo tópico, o amor de Deus para com as outras nações. O terceiro tópico, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. No primeiro tópico, a intenção do autor é nos mostrar o porquê Deus salvou a Israel e ou melhor, porque Deus escolheu Abraão e porque Deus escolheu a Israel. No segundo tópico, a proposta será nos mostrar o amor de Deus para com todas as nações, e não somente Israel. Israel não é a única nação alvo do amor de Deus, tá? Embora o Senhor Deus tenha usado o seu profeta para dizer que Israel era a menina dos olhos de Deus, e quem mexe com Israel enfrenta, encontra um problema terrível com Deus, isso não quer dizer que Deus não ame as outras nações, que Deus não deseje as outras nações. Falaremos mais sobre isso quando chegarmos no segundo tópico. O terceiro, então, vai nos mostrar as alianças que Deus fez com a humanidade e esta, na sua rebeldia, a desfez repetidas vezes. Bom, o primeiro tópico, Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. E aí o autor aqui nos colocou duas referências bíblicas muito interessantes. Gênesis capítulo 12, versículo 3 e Mateus 24, versículo 14. No capítulo 12, verso 3 do Gênesis,
nós entendemos que o Senhor Deus chamou Abraão para ser uma bênção e todas as famílias da terra nele seriam benditas. Como entender esse texto? Primeiro, vamos tratar o conceito de ser uma bênção de acordo com aquilo que nós popularmente entendemos. O que é ser uma bênção para você, professor? Ser uma bênção, obviamente, quando nos referimos a um irmão, a uma irmã na igreja, é aquela pessoa que participa dos trabalhos na igreja, é aquela pessoa que é de oração, que é de jejum, é aquela pessoa prestativa, que está para tudo, que atende todo mundo. Assim dizemos ser essa pessoa uma bênção. Em contrapartida, a pessoa que não participa dos trabalhos da igreja, não ora no jejum, a gente não diz que ela é uma bênção, né? A gente diz que é uma prova. Mas o conceito bíblico de bênção vai além do que nós aqui estamos falando. Ser uma bênção, de acordo com Gênesis capítulo 12, é você ser uma ponte de salvação para aqueles que não conhecem a Deus. Sim, o Senhor chamou Abraão e o escolheu para que ele fosse uma bênção, ou seja, para que através dele as demais famílias da terra fossem abençoadas, conhecessem o Senhor, entendessem quem era Deus e desejassem servir este Senhor. Como assim? Deus escolheu Abraão sem nele haver mérito algum. O Senhor Deus não escolheu Abraão porque algo em Abraão chamou a atenção de Deus. Abraão, assim como eu e você, foi também alvo da graça de Deus. Nós não podemos nos esquecer que quando Deus chamou Abraão, ele ainda não era o Abraão que vai se tornar a partir do capítulo 12. O que eu quero dizer com isso? Abraão ainda não era a referência, tá? Abraão era um homem comum, Abraão era um gentil pecador comum. O apóstolo Paulo nos esclarece muito bem isso quando escreveu aos Gálatas no capítulo 3, dizendo que Deus alcançou um gentil. E por que Deus fez isso? Porque ele já sabia que os gentios também seriam alcançados. Então ele, anteriormente à lei, salvou um gentio para mostrar que, independente de lei, ele também salva, ele também alcança. Então é isso que Paulo mais ou menos fala aos Gálatas capítulo 3. O Senhor alcançou e salvou antes da lei, ele pode fazer isso perfeitamente depois da lei. Por que Paulo está falando sobre isso? Porque lá na região da Galácia havia os judaizantes, eram pregadores itinerantes que estavam ensinando que era necessário cumprir os rudimentos da lei de Moisés para serem salvos. Não bastava apenas receber Jesus como Salvador. Então, Paulo escreveu esclarecendo, o Senhor salvou um gentio antes da lei. Se ele salvou antes, ele pode salvar depois. Não é mais necessário cumprir os rudimentos da lei. Voltemos então a falar sobre o Abraão. O Senhor Deus o chamou com qual intenção? Para fazer tudo na vida dele. O Senhor Deus lhe deu um filho, o Senhor Deus lhe deu uma descendência, o Senhor Deus deu uma terra para este descendente. E aí o que acontece? Era para que as demais nações, ao verem as ações de Deus na vida do Abraão, então entendessem, quem é esse Deus que está fazendo isso? Ah, é o Criador dos céus e da terra? Só existe ele? E a partir deste conhecimento do Senhor na vida do Abraão, desejasse então servir o Deus do Abraão. Então, automaticamente, aquelas que desejassem servir o Deus do Abraão, a partir do testemunho de Deus na vida do Abraão, seriam abençoadas. Por isso o Senhor diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. As famílias que rejeitassem a obra do Senhor, o testemunho de Deus na vida do Abraão, seriam então amaldiçoadas, tá bom? Então, nós entendemos aí. E aí, Mateus 24, versículo 14, nos faz compreender, então, que Deus ele jamais desistiu do homem. E a última mensagem que os seres vivos ouvirão será a mensagem do reino. Ou seja, enquanto houverem pessoas vivas na terra, o Senhor Deus não desistirá de pregar a estas o evangelho, tá? Anunciar a essas as boas novas. Professor, não confunda fim, de acordo com Mateus 24, 14, que nos diz, e este evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Não confunda o fim com o arrebatamento da igreja. São duas coisas totalmente diferentes. Arrebatamento da igreja não é o fim do mundo. Mesmo após o arrebatamento da igreja, durante a grande tribulação, haverá pregação e haverá conversões. Qual é a diferença? Hoje nós somos salvos pela graça. No período da grande tribulação, não haverá mais graça.
Essas pessoas terão então que entregar a sua própria vida diante das perseguições do anticristo para então serem salvas e participarem do milênio. Então, são duas coisas distintas. Hoje nós pregamos o evangelho da graça, anunciando o céu como recompensa daquele que reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O evangelho do reino é para a entrada no milênio, tá bom? Vamos lá. Aí, nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu filho passa por uma nação. Então, qual é a intenção de Deus em escolher Abraão e revelar todo o seu amor na vida deste homem para que as outras nações então vissem? Era para que elas sentissem inveja? Nada disso. Para que elas então, a partir de então, se aproximassem e conhecessem o Cristo, tá? Veja só, e esse projeto ele deu sequência em todos os patriarcas e na nação de Israel, tá bom? Então, através de Israel, o Senhor Deus queria revelar o Messias ao mundo. Deu certo? Deu. Mas com muita dificuldade. Nós vimos muitos altos e baixos na história de Israel, em muitos momentos, né, ou na maior parte do tempo, esse povo não entendendo a sua missão. E qual era? Não era entrar numa terra, tomar água de coco e ficar à vontade. Era entrar numa terra e dar testemunho do Senhor, para que então as outras nações se achegassem e desejassem servir a Deus. Nesse sentido, Israel permaneceria como luz para os gentios. Eu indico a você, professor, a leitura do capítulo 6 do segundo livro das Crônicas. Salomão ele faz uma oração, na minha opinião, sacerdotal, profética. Sacerdotal porque ele está orando por diversas situações e por diferentes pessoas. E profética porque ele prevê situações. Dentre essas situações e dentre os povos que ele vai orar, ele apresenta os gentios. Salomão diz assim: quando os gentios vierem a esta casa, por ouvirem falar do teu nome, pois ouvirão falar das tuas maravilhas, ouvirão falar das tuas grandezas, ouve a oração deles que forem realizadas neste lugar. É justamente por isso que não na época de Salomão, mas nos dias de Jesus, quando, anos antes dele nascer, Herodes ampliou o templo, foi construído um pátio denominado como Pátio dos Gentios. Porque neste pátio todos os gentios tinham a liberdade de ir servir, de ir adorar. E olha que coisa interessante que eu tenho aqui para falar a você. Até então, quem queria ir ao templo estava ali junto com o povo, os judeus, né, servindo, buscando ao Senhor, tá? Isso eu me refiro aos gentios. Por que a ideia de separação na reforma que Herodes estabeleceu para o templo? Eram 3 pátios: o pátio dos homens, o pátio das mulheres e o pátio dos gentios. Isso nós estamos excluindo o átrio, que era o pátio onde ficavam os sacerdotes. Por que essa ideia de separação? Porque o judeu ele não entendeu a sua missão. Vamos falar aqui num português bem simples, tá? Começou a se julgar a última bolacha do pacote, ou seja, nós somos alvos do amor de Deus. O Senhor nos tirou do Egito, o Senhor nos protegeu durante 70 anos numa Babilônia, nos trouxe de novo para a sua terra, ninguém pode nos tirar daqui, e isso e aquilo. Então fez com que os judeus se ensoberbecessem e achassem que eles eram os únicos alvos do amor de Deus. E aí então, eles se julgando mais santos do que os outros, resolveram até no momento do culto se separar. Então veja, eles se separavam das mulheres e se separavam dos gentios. Então, que ambiente era esse de separação? Sendo que a casa de Deus, ela promove um ambiente de comunhão, ela promove um ambiente de união. Sem contar que os gentios, mesmo teoricamente tendo um espaço para servir, para orar, e não sendo impedidos de ir ao templo, eles eram impedidos a si mesmo de servir, de orar, porque foi justamente nesse pátio que foi posto aquele grande mercado onde se vendia pombo, se vendia cordeiro, se vendia boi, se vendia vaca, trocava-se as moedas que eram aceitas dentro do templo, enfim. A vida dos gentios virou um inferno com essa separação. Cristo, então, na sua carne, na sua morte, desfez essa separação. Paulo nos fala sobre isso aos Efésios no capítulo 2, derrubando os muros que separavam. Então, já não somos mais gentios, gregos, servos,
livres, homens, mulheres, brancos, negros, não somos um povo. E que povo é este? A igreja. Tá bom? Parando aqui rapidamente para pedir a você o like, que compartilhe esta aula e me permita alcançar mais pessoas. Vamos lá então. O segundo subtópico aqui nos fala sobre a falha de Israel. Então assim, Israel falhou, tá? Não conseguiu apresentar como Deus queria o seu amor para o mundo, o seu poder para o mundo. Em alguns momentos deu certo, em alguns momentos Israel conseguiu, sim. Temos muitos exemplos na Bíblia. Ruth foi um exemplo. Podemos dizer que a família de Noemi foi em Moabe luz para Ruth, pois foi através da família de Noemi que Ruth, então, proferiu aquela declaração de fé maravilhosa. Onde fores, irei eu. Onde passares a noite, irei eu. Passarei eu. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Olha o que ela declarou. Ela era moabita, ela servia a outros deuses. Mas ali ela se decidiu. O meu Deus será o teu Deus. Então, nesta hora, embora tenha sido a família de Noemi, entendendo que era uma representante de Israel em terras distantes, naquele momento Israel cumpriu o seu propósito, o seu papel, foi luz na vida de uma moabita, ou seja, Ruth desejou conhecer o Senhor a partir do que ela viu de Deus naquela família, tá? Se você quiser conhecer mais, eu vou colocar aqui no card, se você quiser conhecer mais, eu vou colocar aqui no card o link para uma imersão que eu realizei no livro de Ruth. Se não me falha a memória, são 2 ou 4 aulas, mas eu acho que são 4 aulas sobre o livro de Ruth. Fizemos uma imersão e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Outra pessoa que também foi alcançada pelo testemunho de Deus em Israel foi Raabe. Foi a partir de Israel que Raabe conheceu o Senhor. E aí nós poderíamos citar outros nomes aqui, mas o tempo não nos permite, e o objetivo é você compreender qual era a missão de Israel. E nós vimos aqui ainda no primeiro tópico que Israel falhou com a sua missão. Entretanto, todavia, contudo, Israel deu ao mundo contribuições importantíssimas na revelação do poder do Senhor, do projeto de Deus para com a humanidade. A primeira delas está aqui no primeiro tópico, no terceiro ponto, e os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento. Gente, a maneira em que eles cuidaram do texto do Antigo Testamento é algo precioso, maravilhoso, tá? Se você estuda sobre o idioma hebraico e percebe como ele foi construído ao redor das Sagradas Escrituras, é algo impressionante, tá? Nós poderíamos duvidar de qualquer texto, mas no Antigo Testamento, gente, a seriedade com que as traduções foram realizadas, as cópias foram realizadas, é algo mesmo assim impressionante. Deus escolheu o povo certo para isso. Segunda contribuição, eles traduziram a Bíblia hebraica para o grego. E eles fizeram isso no momento em que a cultura grega tinha explodido no Oriente. Ou seja, havia uma certa intencionalidade por parte de generais gregos de propagarem a cultura helênica. E aí, então, veio o desejo no coração de... Eu esqueci agora o nome do rei, o nome do general, ia falar o Antico Epifânio, mas o Antico Epifânio ele fez outras coisas. Mas um dos generais gregos deu a ordem para que a Bíblia hebraica fosse traduzida para o grego. E os judeus, quem participaram da tradução, né? Não tinha outra gente para fazer isso. E aí, então, quando a tradução foi feita, alcançou o mundo, porque o mundo da época já estava falando grego, ou passaria a falar o grego. Então, eles deram essa parcela de contribuição imensa. E a terceira, obviamente, foi Jesus Cristo, pois a partir deles Jesus veio ao mundo. Então foi aí a terceira e maior contribuição do povo de Israel. No segundo tópico, como eu falei a você, professor, a intenção do autor é mostrar como Deus alcançou e amou outras nações, tá bom? E Israel não era a única nação alvo do amor de Deus. Deus sempre amou o homem, ponto final. Aí Deus escolheu Israel para, a partir
do que fizesse na vida de Israel alcançasse a humanidade. Mas isso não quer dizer que Deus amava somente a Israel e desprezava as outras nações, tá? Eu quero chamar a atenção para um raciocínio que traz o comentarista aqui no segundo subtópico, que nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado. E qual é? Muitas pessoas, quando falam da viúva de Sarepta, uma estrangeira, né, ela estava num território distante de Israel, mostram essa mulher como se ela não conhecesse a Deus e ela só conhecesse o Senhor a partir de Elias. Então, ela recebeu o profeta na casa dela, o profeta profetizou que o azeite não ia acabar, nem a farinha, aí logo depois o filho dela morreu, o profeta foi lá e ressuscitou, e aí ela disse assim, ó, ela falou, tá? Segundo rei, 1 Reis 17:24. Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Veja só, com tudo que aconteceu, a única coisa que ela descobriu ali é que Elias era um homem de Deus. O Senhor ela já conhecia. Então isso nos mostra que alguém falou do Senhor para ela. Ou as notícias de quem era Deus chegou para essa mulher antes de Elias. E onde é que está a prova que essa mulher já conhecia o Senhor e quem sabe já o servia? E eu digo que o servia, porque o ímpio não vai obedecer de bate-pronto assim à voz do Senhor. Quando o Senhor falou com Elias. O segredo, a chave do texto está aqui. Quando o Senhor falou com Elias e disse assim, vai a Sarepta, já ordenei a uma viúva que te sustente. Então quer dizer que antes de Deus ir no ribeiro e falar a Elias, vai a Sarepta, Deus já tinha ido a Sarepta, Deus já tinha descido na casa do Elias, ou na casa da viúva, e já tinha dado a ela a ordem. Vou mandar um profeta para cá e quem vai sustentar é você. Ponto. Ah, Senhor, mas a farinha é pouca. O profeta está vindo. Ah, Senhor, mas o azeite vai acabar. O profeta está chegando. Ah, Senhor, mas é só isso aqui, a gente vai comer e morrer. O profeta está vindo para cá. Então, qual era o projeto de Deus com isso? O projeto de Deus era trazer dores a essa mulher. Primeiro, socorrê-la numa necessidade material. E segundo, o Deus que contempla o amanhã sabia que o filho dessa mulher ia morrer. E veja, era a única coisa que ela tinha, o filho. E o profeta estava lá então para interceder pelo rapaz e ele voltar à vida. Então, diante disso, ela teve uma certeza maior. Elias é um homem de Deus. Ou seja, o tempo que Elias estava lá, ela sabia que ele era um homem de Deus, porque Deus falou para ela que ele era um profeta. Mas quando ele intercedeu pelo filho dela e devolveu a vida para o menino, ela falou assim, agora eu sei que você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Mas ela já conhecia o Senhor. Então, de que maneira nós podemos aproveitar este segundo tópico através das lentes do autor? Mostrando como Deus tinha pessoas que já o servia fora da nação de Israel. Então, nós não podemos cair no mesmo erro dos israelitas em pensar que somente eles serviam o Senhor. Deus tinha muitas pessoas distantes daquele povo que o conhecia e que o servia. A prova está no Gênesis, o Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. A prova nós vimos em Atos capítulo 8, quando um eunuco, um etíope, foi adorar o Senhor em Jerusalém. Então, Deus nunca deixou a humanidade sem um testemunho. Israel foi escolhido para revelar toda a sua grandeza, toda a sua glória. E em muitos momentos Israel falhou, mas em outros Israel acertou. O terceiro tópico, então, professor, nos fala sobre as alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Veja só, nos diz assim, alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Vejam vocês que a aliança no Antigo Testamento ela foi feita com base em sangue. Houve a morte de animais e teve sangue espiando, purificando todos os utensílios do tabernáculo, do templo, posteriormente, e também consagrando os sacerdotes a Deus. No Novo Testamento, nós estamos então diante de uma nova aliança. Aliança esta feita a partir de Jesus.
ele, ao mesmo tempo que era o sacerdote, era o cordeiro. Então, ele, ao mesmo tempo que fez a oferta, ele também se entregou. E veja que houve, então, a morte de um justo, de um inocente, tal qual aconteceu no Antigo Testamento, na questão dos animais, que eram sem defeitos, sem manchas e inocentes, porque eles não eram culpados do que estava acontecendo ali. Houve, então, no Novo Testamento, o derramar do sangue de um justo, e este sangue, então, nos cobriu, este sangue, então, nos consagrou para Deus, este sangue, então, nos libertou. A pergunta é, professor, por que teve sangue em todas as alianças? É importante eu falar sobre isso, pois Deus, ele sempre tratou com o homem dentro do que o homem poderia entender. Então Deus sempre falou numa linguagem que o homem pudesse, em seu tempo, compreender. Tá? Hoje nós entendemos, talvez, algumas coisas que não estavam muito claras para os profetas naquela época. Mas isto por quê? Porque Cristo, então, veio e tudo nele se cumpriu. Mas que os profetas não estavam entendendo a linguagem, aí nós estamos, exagerando. Eles entenderam a linguagem, eles entenderam a comunicação. Eles, em alguns momentos, não souberam decodificar, tá? Mas eles entendiam que ali tinha algo de precioso, algo de forte, algo que no futuro seria revelado, talvez não para eles, mas para outras gerações. Então, Deus sempre falou na linguagem do homem. E quando Deus resolveu fazer uma aliança com Abraão, Gênesis capítulo 15, o Senhor Deus falou numa linguagem que Abraão iria entender. O que Deus fez então? Mandou o patriarca pegar animais, dividi-los ao meio e fazer um caminho com os corpos dos animais. Então, metade aqui, no meio ia sendo traçado um caminho. Deus então passou por este caminho primeiramente, quando ele chegou lá do outro lado, na visão que Abraão teve, o Senhor Deus começou a estabelecer promessas, a descortinar o plano ali para Abraão, acerca do seu descendente, da terra e tudo mais. Por que isso aconteceu? Porque na época os contratos eles eram firmados dessa forma, os contratos ou as alianças. Se matavam animais e ali se fazia uma aliança de sangue. Ao passar pelo meio, as duas partes do contrato, elas estavam então proclamando sobre si as maldições daquele contrato. Ou seja, quem quebrar o contrato será então despedaçado, igual a esses animais. Será dividido como esses animais, seu sangue será derramado e, obviamente, morto. Essa era então o juízo que caía sobre aquele que quebrasse o contrato. Deus fez uma aliança com a humanidade, através de Noé, por exemplo. Deus fez uma aliança com o homem. E ao ler a Bíblia nós percebemos então que o homem, repetidas vezes, ele quebrou as alianças que Deus ia estabelecendo. Tá? Então, se o homem quebrou a aliança que ele tinha com Deus, o que deveria acontecer então com este homem? Pensa aí, professor. Obviamente ele deveria então ser dividido ao meio, espedaçado, seu sangue derramado e ele morto. É por isso que Cristo entra em cena. É por isso que o Messias é enviado. E é por isso que o Cristo deveria encarnar. Ele não poderia vir somente em espírito tal qual é Deus divino. Ele tinha que encarnar. Porque as exigências do contrato é que a parte que quebrou deveria ser espedaçada, seu sangue derramado e ele morto. Então Deus se fez homem para cumprir as exigências do seu próprio contrato. E aí, uma vez sendo então homem, ele não pecou, mas nos substituiu na condenação do Calvário, pegando sobre si toda a condenação. E aí o seu corpo ali foi espedaçado, esmiuçado, seu sangue derramado, e a parte então que o contrato exigia foi cumprida. O próprio Deus se fez carne e morreu no nosso lugar para cumprir as suas próprias exigências. Então, no Novo Testamento nós temos a nova aliança, feita a partir de Cristo. Agora a questão é,
aqueles que hoje quebram a nova aliança, de acordo com o que nos diz o escritor aos Hebreus no capítulo 10, se não me falha a memória é o verso 26, deixa eu consultar aqui, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Professor, eu espero ter contribuído com você, ter auxiliado. Espero você aqui na próxima lição, a de número 4, que tem por título Missões Transculturais no Novo Testamento. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever neste canal e compartilhar esta aula, que certamente será uma bênção na vida de muitas outras pessoas. Deus te abençoe, fique com Deus.